Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Boa noite, muito boa noite. Satisfação estar com os irmãos aqui novamente. Temos tido diversos compromissos de trabalho e até alguns compromissos eclesiásticos também, em que eu deixo o pastor sempre a par e sei das orações dos irmãos que sustentam a nossa vida, a nossa família, nosso ministério, e louvo a Deus pela vida de vocês. Saúdo também você que está em casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, viajando, hoje ou qualquer outro tempo em que você tiver acesso a esse momento que estamos aqui reunidos, cultuando ao nosso Deus, pregando a sua palavra, louvando o seu nome. As nossas mensagens e cultos têm sido transmitidos ao vivo e depois ficam gravadas no nosso canal no YouTube, no Facebook também, então você pode ficar à vontade de assistir mais de uma vez, assistir depois ou compartilhar com os seus contatos, com os seus amigos, com os seus parentes, para que a palavra seja multiplicada. Vamos usar ao favor do reino de Deus as possibilidades tecnológicas que hoje em dia nós temos ao nosso alcance. Convido você a abrir a sua Bíblia, e pode ser a sua Bíblia aí fisicamente, ou o seu celular, o seu tablet, enfim, como você tem acesso mais fácil à palavra de Deus, ou até compartilhada, ou a que deve ser compartilhada agora, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde leremos até o verso 11. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Esta carta do apóstolo Paulo à igreja cristã em Filipos, uma das igrejas mais antigas da Europa, que viabilizou a evangelização do continente europeu, posteriormente o continente norte-americano, permitindo que o evangelho chegasse até nós. É uma carta que torna-se um livro da Bíblia, assim, se eu posso dizer isso, talvez dos meus favoritos. É uma carta eminentemente instigante e confortadora e consoladora. E Paulo faz questão de orientar a igreja em Filipo num momento ímpar da história do Evangelho, no seu nascedouro. E até hoje, esta carta, estes ensinamentos, estas mensagens se renovam a cada dia em nossas vidas, na vida da igreja atual. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 1 até o 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, continue a falar aos nossos corações. Esconde-nos atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Tem um pastor que eu gosto muito que ele diz o seguinte: se você for pregar, independentemente de você estar convicto da qualidade do seu sermão ou não, leia bem a palavra, porque se você depois pregar tudo nada muito bem, pelo menos a palavra lida já vai abençoar as pessoas. E eu diria que se eu encerrasse aqui o culto, já teríamos sido abençoados o suficiente para irmos para os nossos lares com esta palavra poderosa do apóstolo Paulo. E é assim que esta palavra encontrou espaço na vida da igreja em Filipe. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. É uma carta que exorta os irmãos em Cristo Jesus, os irmãos e irmãs, a alegrarem-se. Só que Paulo não estava numa situação razoavelmente boa, ele estava preso em Roma, capital do império. Ele já estava com a idade mais avançada, ele estava num momento de desespero e dor, e ele escreve a carta da alegria, demonstrando que a vitória em Cristo alcançada por ele não era circunstancial, não era algo que dependia de onde ele estava, do que ele comia, do que ele vestia, do que ele fazia, mas sim da certeza de ver a vontade do seu Deus completa em sua vida. Neste momento, ele escreve sobre um Deus humilde. Isso é tão instigante, meus irmãos, e tão paradoxal, que é um mistério divino. Essas duas palavras na mesma frase, Deus e humilde. Porque durante a história da humanidade, quando os seres humanos tiveram a necessidade de construir ou pensar em deuses, em seres celestiais, na mitologia dos gregos, dos escandinavos, dos asiáticos, se você for à Índia, você não vai dar conta de saber quantos deuses aquele povo idolatra. São milhares. Uma vez eu ouvi falar em 5.000, talvez. O panteão de deuses, mundo afora, a filosofia da religião e a história das religiões comparadas, nos demonstram que quando o ser humano se distancia do Deus Pai verdadeiro e Criador, ele cria para si deuses dos mais diversos possíveis. Só que se existe uma característica que esses deuses não têm, é a humildade. São deuses pintados e esculpidos como homens e mulheres perfeitas, belos e belas, fortes, poderosos, com raios e trovões em suas mãos, escudos e armas. São seres poderosos, seres que amedrontam, seres que precisam ser servidos para que não destruam os seus serviçais. O cristianismo quebra essa espinha dorsal da história da antropologia religiosa para mostrar um Deus que abre mão
da sua natureza divina, não por obrigação, não por pressão, mas por vontade própria, e experimenta, tem a experiência de ser humano, e morre para resgatar para si aqueles que ele declara amar. Isso é um mistério divino. Isso é algo incompreensível na nossa mente humana. Porque o cristianismo, inclusive segundo alguns pensadores, ele é de uma impossibilidade interessante. Nietzsche, filósofo alemão, que declarou que Deus estava morto, em um de seus aforismos, dizia que o cristianismo não fazia sentido, porque é um cristianismo de um Deus fraco, de um Deus que morre, de um Deus que não mata, ele escolhe morrer. Essa é a impossibilidade. E se nós trouxermos e andarmos um pouco anteriormente nesse texto, você verá que a proclamação do Evangelho por Paulo é um convite ao nosso também esvaziamento, na medida em que ele nos orienta a agirmos de uma maneira que é totalmente contrária à nossa natureza humana, egoísta e cheia de razão. Um outro título que eu poderia dar a esse sermão é: você quer ser feliz ou ter razão? Essas palavras têm ecoado na minha mente ao longo desses últimos tempos, principalmente por ouvir isso no trabalho, né? Trabalho numa empresa grande, que tem uma série de estruturas, de governanças, de orientações, de normas, e muitas vezes você é orientado de uma forma e a orientação às vezes vem de outra, e alguém diz assim: não discute, porque você quer ter feliz ou ter razão, né? Quer ser feliz, né? E eu vi, e geralmente as pessoas dizem: eu prefiro ser feliz, ou seja, eu prefiro estar satisfeito, faz do jeito que quiser, eu não tenho nada a ver com isso e pronto, né? Mas ouvi de um rapaz bem jovem que trabalha comigo, ele disse assim: eu quero é ter razão, eu quero saber que as pessoas vão reconhecer que eu estou certo, porque eu sei que eu estou certo. Mas, além dessa discussão de felicidade ou razão, que não vai acabar aqui, obviamente, e vamos muitas vezes querer ser felizes e muitas outras vezes quereremos ter razão, mas o apóstolo Paulo, ele orienta uma atitude, um comportamento que é anti-humano, porque nós queremos estar certos, nós queremos estar e sermos reconhecidos como referência no que falamos ou fazemos, e nos consideramos muito especiais e muito importantes, a ponto de, naturalmente, desde criança, você pode perceber isso nas atitudes das crianças, de dizer: eu sou o centro do universo, eu sou o centro eu quero satisfazer os meus desejos, vocês que me sirvam, vocês que me sirvam. A criança chora, a criança grita, a criança, depois que já está entendendo um pouco mais, ela faz birra, enfim, porque ela quer ser servida a tempo e a hora. E alguns parece que não cresceram, né? Depois que já são adultos e fazem a mesma coisa, querem ser servidos a tempo e a hora. Quando o evangelho é o evangelho do serviço, do servir, do entregar-se. E ele diz: se é que estamos em Cristo, se é que estamos em Cristo, é o que ele começa dizendo.
Se você não está, porque assim, o cristianismo também, isso é fantástico, nós começamos o culto com este versículo, em que Jesus diz, eu estou à porta e bato. Então Jesus não diz, estou à porta e arrombo, e chuto, e destruo, e entro e forço. Não, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vier até mim. Então o cristianismo é, antes de tudo, uma questão de opção. Você está aqui hoje, inclusive, porque você quer. Nós temos essa liberdade de sermos cristãos ou não. Liberdade respeitada pelo próprio Deus. Deuses esses, outros, servidos em outras religiões, que não têm esse respeito, que não demonstram esse respeito. Mas esse Deus que respeita a nossa autonomia e nos convida a sermos crentes nele, diz Paulo, se é que estamos em Cristo, se é que temos alguma motivação, completem a minha alegria, me façam feliz. Paulo está preso e preocupado com aqueles irmãos, diz assim, me façam felizes e tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Sejam unidos, não deixem que coisas outras dividam vocês, cristãos. Se vocês estão em Cristo e querem que o apóstolo sinta-se feliz aqui na prisão onde ele está, não se dividam, unam-se. E mais, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Assim, Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, vai à loucura com uma coisa dessa. Eu vou considerar que o outro é superior a mim? Isso não é uma boa religião, não. Religião é status de poder, de dominação, de exigência, de poderio, de mostrar quem manda. Isso é tão natural. Eu li de um biógrafo agora, a última rainha da Inglaterra faleceu, os irmãos acompanharam pela TV. E ela tem um bisneto na linha sucessória e o garotinho já eu não sei qual a idade dele, mas já é bem entendido para fazer birra, né? E no colégio, eu não sei, isso é um biógrafo que disse, né? É um biógrafo da família real que disse, um escritor, disse que alguém lá na escola ele se aborreceu com outro garotinho, e ele virou para o garotinho e falou, você devia tomar cuidado, porque meu pai vai ser rei. Né? Cuidado. Né? Você vê vingança e rancor no coração da criança, né? Meu pai vai ser rei, eu vou te marcar. E nós vivemos a cultura do que você sabe com quem está falando. E o Evangelho vem subverter essa lógica dominadora. E o apóstolo disse, você quer alegrar o coração do teu pastor, do pastor dessa igreja aqui? Considere, não por ambição egoísta, mas que o outro pode ser superior a você. Não deixe que coisas menores, que coisas outras, dividam o seu modo de pensar. E isso inclui política e futebol, né, irmãos? Isso inclui política e futebol. Quando alguns dizem, não, é melhor não discutir política, nem religião, nem futebol. Religião a gente já discute aqui, né? Aqui é um fórum de discussão religiosa. A gente tem EBD, a gente fala de religião. E inclui política e futebol. O que o apóstolo está dizendo também, não é que todo mundo tem que concordar com tudo. Somos pessoas diferentes. E Deus respeita a nossa liberdade, a ponto de, mais uma vez, como eu disse, permitir até que algumas pessoas não se convertam. Nós pregamos
porque desejamos que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado e do juízo e venham render-se a Ele. Mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho misterioso de Deus. Deus nos dá liberdade e nos chama à liberdade. Mas embora tenhamos o direito de pensar diferente, de discutir assuntos e termos opiniões diferentes das mais diversas, sobre os mais diversos fóruns e assuntos, o nosso modo de pensar deve ser um. E qual é esse modo de pensar que o apóstolo fala no capítulo 2? No capítulo 12, no versículo 2. O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Eu tenho certeza que nós aqui não temos condições de concordar em tudo, numa série de aspectos da vida, mas o modo de pensar precisa ser o mesmo, em amor, em compaixão, em atitude, porque o mundo depende disso para crer em Jesus. Não é que Jesus depende disso para ser Deus, não é isso. Ele é Deus e nós vamos chegar lá. Está aqui no trecho que lemos. Quem depende da nossa unidade é o mundo, porque o mundo só crerá em Jesus, palavras do próprio Jesus na oração sacerdotal, quando nós formos um. Mas nós não estamos divididos. Divididos em situações diversas, quando não nos amamos, quando não demonstramos a mesma atitude, o mesmo modo de pensar. Quando Cristo deseja que superemos o que nos divide e nos unamos naquilo que é mais forte, que é o seu amor. Amor que, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses, é o vínculo da perfeição. Se desejamos buscar a perfeição de Jesus, é necessário demonstrar e viver em amor unívoco. E ele prossegue. A atitude, as nossas atitudes devem ser as mesmas de Cristo. E aí mais uma impossibilidade filosófica do cristianismo. Quer dizer que nós vamos ter que ter a mesma atitude desse Deus humilde? Sim. Se você deseja ser cristão, esse é o desafio de vida. Para hoje, para amanhã, para essa semana e para o resto da sua vida. Esvaziar-se. Essa aqui tem um teólogo amigo meu que diz que esse capítulo 2 de Filipenses é o filé mignon das cartas paulinas, né? É aquele assim, é o coração da alcatra, né? É aquele pedaço assim que você tira principal dali. Tem um termo grego para esse esvaziar-se, que é a kenosis. Kenosis é deixar de ser o que você é, esvaziar-se para ser completo de outra coisa. E foi o que Jesus fez. Os falsos deuses são bonitos, ricos, poderosos, famosos, são belos, são fortes, são destruidores, são avassaladores. Jesus veio como um cordeiro, filho de um carpinteiro. Diz Isaías que nem bonito ele era, porque não se via beleza em sua face. Esse Deus humilde esvaziou-se para demonstrar que viveria como ser humano, para dizer uma coisa só para você e para mim: eu te amo. E eu quero você para mim. E eu quero você para mim liberto do teu pecado,
liberto do que te divide, liberto do que te menospreza. Humildade, meus irmãos, é uma qualidade, não é menosprezo. Humildade não é ser desprezado, embora até sejamos muitas vezes. Passaremos por isso algumas vezes em nossas vidas, uns menos, outros mais. Mas se perseverarmos em Cristo, seremos obedientes. Jesus foi obediente, obediente até a morte, e Paulo acrescenta, morte de cruz. Jesus podia ter morrido de outra coisa, até de velhice. Já teria pregado o Evangelho. Se Jesus morresse de velhice, um Deus que se transforma em ser humano, se submete à degeneração do corpo do ser humano e morre, já estaria bom, mas não, ele morreu. E não morreu decapitado, enforcado, não, ele foi sentenciado à morte de cruz. Uma das maiores ignomínias da história é morrer pela cruz, ao lado de ladrões, salteadores, subvertores da ordem. Jesus foi destruído fisicamente, exposto, humilhado, para demonstrar que ele podia tudo, mas ele só fez uma coisa: ele amou. Ele podia fazer tudo, mas ele escolheu amar. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu quero caminhar para o fim desta mensagem, não com uma palavra de desespero e dor, que é o que significa a cruz de Jesus, mas uma palavra de alegria e esperança, que é o que significa a sua ressurreição. Porque de todos esses deuses que a humanidade construiu e seguiu, só um tornou-se ser humano para morrer, mas mais do que isso, só um ressuscitou e está vivo. E agora, meus irmãos, esse cordeiro, esse filho de carpinteiro, esse humilde pregador palestino, virá como um leão, em toda a sua glória, porque o fim desse texto diz que Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Meus irmãos, estamos em tempos difíceis, em todos os lugares do mundo. Há guerras, rumores de guerra, discussões políticas, discussões partidárias, discussões familiares, discussões de amizade, problemas do emprego, tempos divididos, tempos infames, tempos persecutórios. Nada disso é novidade para Deus, nem para nós que conhecemos sua palavra. Mas precisamos permanecer firmes no amor de Cristo e nos unir, porque o mundo depende disso. Mais uma vez, não é Deus que depende disso. O mundo depende de nós termos o mesmo modo de pensar para crer que Deus enviou Jesus para nos salvar. Vamos ser governados sempre por alguém. Alguém sempre vai nos governar politicamente. Apesar de que hoje eu recebi uma mensagem interessante, pastor. Se você está discutindo aí eleição, quem manda você é sua mulher mesmo, né? Está discutindo aí quem vai governar o país. Quem te governa é tua mulher? É um amigo meu que me mandou isso. Mas enfim, fecha esse parênteses. Sempre seremos governados por alguém. Às vezes seremos
favoráveis, às vezes seremos desfavoráveis. E isso é bom, isso é importante. Isso é sinal que você tem liberdade de dizer o que você quer, o que você pensa, com respeito, com dignidade. Mas o que nos separa, que são muitas coisas, uns são altos, outros baixos, uns negros, brancos, amarelos, ricos, pobres, bonitos e feios. Isso tudo nos separa de alguma forma, mas o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. E o que nos une é o vínculo da perfeição, que é o amor. E o amor de Cristo que nos constrange é o que eu quero nesta hora invocar para que você passe essa semana e essa noite. Termine essa noite rogando a Deus que o vínculo da perfeição se faça e traga paz para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família, para o seu emprego, para a sua cidade, para o seu estado, e paz para a nossa nação. O que precisamos é da paz de Jesus. E Ele há de nos trazer, porque toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.